Amigos, vamos falar um pouquinho agora de solubilidade de compostos. Iniciando, queria pedir a vocês, não esqueça, inscreva-se em nosso canal para que a gente possa estimular a gente a continuar fazendo cada vez mais vídeos. Bem, pessoal, inicialmente eu vou lembrar a vocês que semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Por exemplo, quando o mecânico está com a mão suja de graxa, ele prefere lavar a mão na água ou na gasolina? Na gasolina. Por quê? Porque a graxa é apolar e a gasolina é apolar e semelhante dissolve semelhante. Por que que quando você chora, quando alguém chora, o olho não desmancha? Porque o olho contém lágrima, a lágrima tem água, a água é polar e o material do nosso olho é o material apolar. Então não esqueça, viu? Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, então polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então é muito interessante você analisar que semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, eu tenho aqui dois compostos, ó. Qual desses dois compostos, metanol ou o C8H18, qual deles será mais solúvel em água? Bem, esse aqui é um hidrocarboneto, ele é apolar. O metanol é polar. Semelhante dissolve semelhante. Se a água é polar, o metanol será mais solúvel em água. Vamos fazer um exercício para efeito anestésico. Amigos, eu quero saber agora, amigos, quem é mais solúvel em água? Não esqueça, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Aqui eu tenho a amônia, que ela é polar e com um detalhe, ela tem pontes ou ligações de hidrogênio. Já aqui no CO2 é uma molécula apolar. Quem tem maior semelhança com a água? É a amônia. Tanto pelo fato de ser polar, como pelo fato de ter pontes de hidrogênio. Então, a amônia, ela será mais solúvel em água. Ácido clorídrico ou molécula de cloro. O ácido clorídrico é polar. A molécula de cloro é apolar. A água é polar. Então, quem tem maior ponto, quem é mais solúvel em água, será o HCl. Por quê? Porque ele é polar e semelhante dissolve semelhante. Vamos analisar agora o heptano ou um diálcool aqui. Qual é a diferença entre essas duas moléculas? Essa daqui é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto é apolar. Aqui eu tenho um álcool. Além de ser álcool, ele realiza, obviamente, ponte de hidrogênio. Então, ele tem maior semelhança com a água. Então, ele vai ter maior solubilidade em água. Aqui eu estou aumentando a cadeia carbônica. Quando eu aumento a cadeia carbônica, eu aumento a apolaridade. Então, esse daqui será mais polar, dissolverá mais na água. Gasolina ou etanol? Etanol. Lembrando que o etanol é o que a gente chama de anfipático, uma substância que é solúvel tanto em polar como apolar. Isso aí nós vamos pegar numa outra discussão, quando a gente for falar de uma aula de sabões, nós vamos voltar a falar sobre isso, característica de polar e apolar. Então, relembrando bem, solubilidade, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, compostos semelhantes dissolvem semelhantes. Por que que isso acontece, né, gente? Por que que um polar dissolve um polar e um apolar dissolve um apolar? É questão de semelhança. A variação de energia de um polar para um polar é pequena. De um apolar para o polar já é grande, é mais difícil a solubilidade. Perfeito? Então não esqueça, semelhante dissolve semelhante.